Boa tarde de novo, pessoal. A gente teve mais um imprevistozinho técnico, mas agora acho que tá tudo certo. E a gente então vai dar início à nossa live, que vai ser sobre a atuação do psicólogo, da psicóloga na assistência social. E quem tiver dúvidas, curiosidades, quiser mandar perguntas, pode mandar na própria postagem do vídeo da live e a gente vai recebendo aqui, eu vou acompanhando pelo Note e vou respondendo as perguntas. E mesmo depois, se alguém quiser enviar, a gente depois encaminha as respostas para vocês também por e-mail, se quiserem enviar por e-mail perguntas a respeito. Então a gente está aguardando um minutinho ainda para ver se mais algumas pessoas vão se conectando para a gente poder começar a conversar. A ideia dessa fala é eu poder abordar alguns aspectos técnicos e também éticos do trabalho na área da assistência social, que é uma área relativamente nova, né, para a psicologia, e com esse intuito assim da gente levantar alguns aspectos, dar alguns destaques, que afinal de contas a gente não vai ter assim um tempo muito longo para discutir um trabalho que tem bastante conteúdo, né, uma política que é grande e que os psicólogos e psicólogas estão inseridos em vários níveis de proteção, então tem muitas especificidades para a gente conversar. Mas a ideia é a gente poder abordar e dar destaque para alguns aspectos mais essenciais e a partir das perguntas aí a gente também pode ir desenvolvendo. Então podemos iniciar propriamente dito. Acho que o primeiro ponto que é bastante importante destacar é que o trabalho em qualquer campo de atuação da psicologia, ele vai requerer que a gente conheça alguns aspectos do exercício profissional, né? E o primeiro, mais fundamental deles, vai ser a própria ética profissional. E no nosso código de ética, né, que é uma resolução, na verdade, a gente vai ter das responsabilidades do psicólogo no primeiro artigo vai dizer que a gente deve assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais a gente esteja capacitado, pessoal, teórica e tecnicamente. Por que eu acho importante dar destaque para essa fala? Porque de fato, muitas vezes, a gente sabe que na assistência social os psicólogos se inserem sem ter nenhum tipo de experiência anterior em níveis de estágio ou de formação. As próprias políticas sociais não são um campo de prática que a discussão das teorias psicológicas sejam centrais e muitas vezes os colegas vão trabalhar no âmbito da assistência social sem ter um conhecimento básico inicial do que é o trabalho nessa política. Então a primeira coisa que eu acho importante então dar destaque é que é essencial que a gente possa se inteirar, conhecer os aspectos do trabalho na política de assistência para a gente poder fazer um trabalho com qualidade e que vá na direção daquilo que é preconizado, né? Então, poder conhecer esses fundamentos é um ponto de vista fundamental. A psicologia no âmbito do SUAS, ela tem uma inserção relativamente nova, a gente diz, né, porque a própria política de assistência, como Sistema Único de Assistência, é recente, de 2004, 2005 para cá. Mas a psicologia, ela é nas equipes técnicas, né, as duas profissões de nível superior que são obrigatórias é o serviço social e a psicologia. E a psicologia passou a ser obrigatória a partir de 2012, então é uma inserção realmente recente. No âmbito da proteção social básica, principalmente, que é onde estão a maioria dos equipamentos de assistência social e é onde o psicólogo compõe as equipes mínimas. Então, essa é uma inserção importantíssima do ponto de vista das políticas públicas, né, a inserção do psicólogo na proteção social básica, né, nos CRAS. Mas a psicologia ela já tem uma história, assim, um acúmulo de trabalho e de produção no âmbito do nível de proteção especializado, né? Os psicólogos há muito tempo vêm envolvidos no sistema de garantia de direitos, na proteção social especial, no atendimento à questão de medidas socioeducativas, das casas de acolhimento, né, nos abrigos institucionais, no atendimento a situações de violação de direitos. Então, assim, não é uma inserção totalmente desconectada de um fazer da psicologia já, né? A grande novidade realmente acabou sendo a inserção no âmbito da proteção social básica,
que é onde justamente eu trabalho, né? Então, acho que é importante a gente considerar, quando a gente está falando de atuação no âmbito da assistência, que a gente vai ter esses diferentes níveis de proteção e a gente vai ter uma especificidade que vão ser os diferentes serviços da assistência social, né? Os diferentes equipamentos da assistência social aonde as psicólogas e os psicólogos vão trabalhar nas equipes multiprofissionais. Então, quando eu falei sobre o conhecimento da legislação, especificamente para a psicologia, a gente tem uma série de produções do próprio CREPOP, né, que os psicólogos conhecem, que é o Centro de Referências em Políticas Públicas, que tratam de assuntos que são transversais para a psicologia também na ciência social, e algumas produções que foram especificamente direcionadas para a ciência social. Eu trouxe aqui para a gente divulgar e mostrar uma produção que foi bastante recente, que é do final do ano passado, que é essa nota técnica aqui da COMPAS, né, que é a Comissão Nacional de Psicologia na Ciência Social, que foi produzido no final do ano passado e lançado. É uma nota técnica, então, com parâmetros de atuação para os psicólogos no âmbito do SUAS. Tá? Ele é um documento mais recente, portanto, ele tem um acúmulo já que consegue nos trazer alguns pontos que já são hoje mais desenvolvidos e que a gente já tem aí uma bagagem do trabalho dos profissionais para poder nos ajudar a fazer algumas discussões importantes. Além disso, né, como eu falei, tem algumas referências técnicas de assuntos que são transversais e que são muito importantes os psicólogos conhecerem. Eu trouxe aqui para mostrar uma publicação absolutamente recente, ele foi publicado agora e está saindo ainda o lançamento, que é o documento de referências técnicas para a atuação dos psicólogos na questão das relações raciais, né? Que é um assunto transversal, importantíssimo e estruturante para o trabalho na política de assistência. Mas o próprio SUAS tem uma série de legislações que é extremamente importante que as psicólogas e os psicólogos conheçam, né? A própria política nacional, a lei orgânica da assistência social, as normas operacionais básicas, né? A norma operacional básica de recursos humanos, os cadernos de orientação técnico, os cadernos sobre trabalho social com famílias, né? Então a gente tem aí uma série de documentos, resoluções dos conselhos de direitos, né? Do Conselho Nacional de Assistência, dos conselhos estaduais de assistência social, então uma série de documentações que é importante a gente ir se familiarizando e conhecendo e se atualizando para dar sustentação para o nosso trabalho de acordo com aquilo que a política preconiza, né? É muito importante a gente poder compreender, e isso muitas vezes nem sempre a formação contempla, qual é o lugar também da política social nas relações sociais que a gente tem hoje, a discussão capital-trabalho, a discussão da relação Estado-sociedade, para que a gente possa entender o lugar das políticas sociais como a política de assistência, né? Que espaço ela ocupa e que campo de tensionamentos também ela se insere, né? E aí é importante a gente colocar, eu tenho falado isso algumas vezes, que diferente, por exemplo, da política de saúde, particularmente no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, em que os profissionais eles têm como intermediário do trabalho técnico e das questões da desigualdade social, que é uma realidade brutal no nosso país, eles têm o objeto saúde e doença, né? Na assistência social, eu tenho dito que a gente não tem esse intermediário. O trabalho técnico, ele é diretamente sobre as expressões da desigualdade, sobre as expressões das injustiças sociais. E as teorias psicológicas, elas não são voltadas para isso de maneira imediata. Então, a gente precisa também fazer uma construção aí das ferramentas teóricas e metodológicas para poder fazer o trabalho técnico nessa realidade, né? E aí a gente vai ter um campo de trabalho que vai acolher uma série de possibilidades de instrumentais, mas que a gente sabe que há uma linha de percepção crítica que é fundamental que a gente possa ter para cumprir um trabalho que vai ser na direção, então, da garantia de direitos, que é isso que a assistência social se propõe a fazer.
Uma das coisas também que é fundamental quando a gente vai escolher os aspectos técnicos, né, de trabalho é considerar os grandes marcadores sociais, né? Classe, gênero e raça, que são marcadores sociais da diferença, estruturantes para as relações sociais em geral, e que no âmbito da assistência social que a gente vai trabalhar com essas expressões das desigualdades, isso vai ser um determinante fundamental, e a gente precisa compreender, né, a dimensão disso para a gente poder entender o que é violação de direitos e qual é o campo possível, né, porque ele não é absoluto, do trabalho de prevenção que a proteção social básica se propõe a fazer, né? Bom, também é importante então a gente, a partir desses documentos que já existem, que a política já produziu, a gente conhecer as formas de atendimento, as modalidades de atendimento, né? O que prevê o trabalho social com famílias, né? Onde a gente vai trabalhar diretamente dentro da assistência, com as equipes interdisciplinares também, o que significa a construção de um trabalho interdisciplinar no âmbito do SUAS, né? A própria questão da gestão do trabalho, as organizações políticas, que é uma questão fundamental, então os fóruns municipais de trabalhadores, os fóruns estaduais, os FETs, o Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS, que vão congregar então as diferentes categorias profissionais dentro da assistência, a participação nas conferências, a participação nos conselhos de direitos, né, nos conselhos não só os de assistência, mas os demais conselhos de direitos que implicam o trabalho também que a gente faz, né, porque o objeto central que a gente trabalha é a garantia de direitos sociais, né? Então, a partir do momento que a gente toma as seguranças socioassistenciais como um eixo norteador da prática profissional para os psicólogos, a gente também consegue ir construindo possibilidades, né, de intervenção a partir dessas realidades que a gente enfrenta no SUAS. E o aspecto principal, e que no meu entendimento é o mais desafiador para a assistência como um todo e também para nossas intervenções, vai ser o trabalho com a questão da participação social, a produção de um protagonismo dos nossos usuários, dos nossos atendidos, né, nos espaços de coletivos de intervenção, de construção social, de busca então de leitura das suas realidades, de compreensão dos problemas que as comunidades vivem, de coletivização dessas demandas e da possibilidade então de construção de possibilidades aonde os sujeitos que a gente atende, eles vão ser eles os protagonistas dessas intervenções, né? Então, poder pensar a garantia de direitos nessa direção é o desafio maior para as políticas sociais, não é só para assistência, mas no SUAS isso é absolutamente central, né? Se a gente ficar numa perspectiva de atuação individualizada, a gente não avança de maneira nenhuma numa ideia, então, de construção de garantia de direitos. Por isso, o foco no trabalho com as redes, né, dos serviços, ela é entendida como central para assistência e os CRAS como uma das suas funções a articulação dessa rede, porque senão na assistência social a gente não consegue de maneira nenhuma avançar num trabalho de garantia de direitos se a gente não tiver uma rede minimamente articulada, né? E esse trabalho, sim, que vai ser na direção dessa coletivização de demandas, então as pessoas poderem ter a atenção individualizada para as questões que elas apresentam, sim, dentro das suas especificidades, das suas singularidades, né? Nós psicólogos trabalhamos com subjetividades, também na assistência social, mas a gente também trabalha com modos de subjetivação. Compreender esses marcadores sociais, classe, gênero, raça, compreender a expressão dessas desigualdades sociais como situações que vão compor histórias de vida, histórias de desigualdades, histórias de não acesso a direitos sociais e que vão sim marcar essas trajetórias de vida de formas singulares que vão ser dentro da história de cada um daqueles sujeitos, mas que vão estar sim determinadas por histórias de família, por processos intergeracionais e por processos de subjetivação que não dizem respeito àqueles sujeitos individualmente, né, exclusivamente, mas que diz respeito a modos de subjetivação que geraram e que geram limitações dos horizontes da vida e, na verdade, falam de grupos sociais que são vulnerabilizados, né? E vulnerabilidade não é só ausência de renda, vulnerabilidade trata de outras questões
como falta de acesso, como qualidade, serviços públicos de baixa qualidade, como discriminações de raça, religiosas, étnicas, de gênero, violências específicas que grupos sociais sofrem cotidiano e diariamente, muitas vezes a gente já nem se apercebe, tá? Então, a gente tem um caldo cultural muito, muito complexo que aparece nessas relações e aparece muitas vezes numa demanda muito pontual que chega lá num CRAS, num CREAS e que já chega numa situação mais complicada, mais com agendamentos mais sérios quando vai para atenção especializada, né? Então, poder compreender que a partir do momento que a gente, de certa maneira, vai deslinhar todas essas, né, essas tramas sociais que estão ali também demarcando territórios e trazendo pontos de constrangimento à vida das pessoas quando elas nos procuram na assistência. Quando a gente trabalha com isso, pensando nessa direção de um protagonismo, de uma possibilidade de construção, de uma compreensão, de uma leitura de mundo, uma leitura de realidade, e eu estou pensando nos próprios ensinamentos do Paulo Freire, né? É a possibilidade da gente construir uma potência de intervenção, de participação, de transformação de realidades que a assistência social pretende sim fazer, né? Mas que ela só vai fazer se a gente for insistentemente construindo isso, tanto no cotidiano dos serviços, como em processos, em planos que são de âmbito macro, né? Que não são só das nossas realidades locais, dos serviços ou das comunidades que a gente atende, mas a gente pensando também em planejamento e em produção de referências, produção de informações que possam nos permitir a produção, sim, de políticas públicas, né, que não sejam só aquelas, as locais também, mas não só as locais, a gente está falando também de projeto de sociedade. Então, nesse aspecto, trabalhar com assistência é bastante complexo, a gente tem um universo de possibilidades muito grandes. A gente tem uma série de situações que as políticas públicas como um todo estão submetidas, questões de orçamento, questões políticas que limitam bastante o nosso trabalho. Isso é uma realidade que os psicólogos e as psicólogas estão enfrentando nesse momento junto, né, com os demais trabalhadores e gestores do SUAS, assuntos com os quais a psicologia também tem que se implicar, né? Compreender esses contextos políticos, compreender esses estrangulamentos, compreender esses impasses sociais que estão dados aí por questões de classe, que estão dados por questões de interesses. Isso também é uma pauta que a psicologia ela deve se ocupar, porque se ela não fizer essa compreensão, não tiver esse entendimento, ela não consegue fazer uma intervenção qualificada no âmbito da assistência social, no âmbito de nenhuma das políticas sociais, né? Então esse é um trabalho que a gente tem que se ocupar, tem que se dedicar, ainda que não seja algo que na nossa formação seja tão apontado, né, e que a gente se veja tão capacitado para fazer. O trabalho na assistência ele tem esse aspecto transformador. A gente começa a tomar contato com uma dimensão da vida social que muitas vezes, no âmbito de outros trabalhos da psicologia, às vezes a gente não chega a tomar contato, né? E isso faz com que a gente tenha que se movimentar e se apropriar de uma série de discussões que às vezes a gente não tem uma identificação imediata, né? Então acho que esses são os aspectos mais centrais, né? Eu posso a partir daí então recomendar que a gente possa conhecer esses documentos. A gente já tem uma produção acadêmica também importante, interessante, que, né, dependendo do nível de complexidade dos SUAS que a gente trabalha e do tipo de serviço que a gente trabalha, a gente pode buscar, já ir no campo de teses, dissertações, artigos, né, livros, produções bem importantes da psicologia na assistência. A gente já começa a ter um acúmulo. A gente tem uma produção já vasta do serviço social no âmbito das políticas sociais que nos contemplam em muitos aspectos para poder fazer o trabalho, né? E a gente tem toda essa parte da legislação mesmo própria do SUAS que a gente precisa conhecer e se aprofundar, até para que a gente possa se inserir, por exemplo, nessas discussões que são
dos coletivos de trabalhadores e que são dos conselhos, com capacidade técnica também nesses aspectos que são mais da gestão e que são mais da política, né? A participação dos psicólogos na gestão do SUAS, ela é fundamental e é um espaço que a gente ainda ocupa assim timidamente, né? Então é importante que as psicólogas e psicólogos ocupem os espaços de gestão do SUAS e se apropriem disso e possam sim estar pensando junto à produção dos conhecimentos e a produção das políticas dentro do SUAS também, né? Então acho que esses são os aspectos assim mais fundamentais. E aí agora eu vou ver se a gente chegou a alguma pergunta. Não tivemos perguntas por enquanto. Então eu vou fazer já o convite, né? A gente vai ter um próximo live que está previsto para o dia 21 de novembro, uma terça-feira, às 8 da noite. E o assunto foi escolhido, foi votado, né, no Facebook, sobre orientações relacionadas à acessibilidade e inclusão. E a nossa conselheira Mariane Teixeira Rodrigues é quem vai fazer esse próximo live. Tiverem perguntas que o pessoal queira encaminhar para nós, pode mandar para o e-mail orientec@crprs.org.br ou nos telefones do conselho. A gente tem o 5133346799, nós temos o 0800, né? 0800 001 0707, né? Estamos então à disposição para orientar os colegas sobre qualquer aspecto técnico e ético que a gente possa estar conversando. Vocês podem procurar por e-mail, podem procurar pelo 0800, pelo canal que achar mais acessível. E eu espero que a gente possa voltar a conversar outras vezes sobre assistência. A gente tem eventos, tem o trabalho da Comissão de Políticas Públicas, que tem uma agenda para assistência social, a gente está à disposição. Muito obrigada e até uma próxima.